Reembolso sem o ponto de partida e chegada sendo definido, né? Você está com a opção aqui de primeiro e último check-in. Nesse formato, como que funciona? Eu vou mostrar a minha agenda do dia para você entender a lógica. Tá? Então, o nome já diz, o primeiro check-in é o ponto de partida. Tá? E o último check-in do dia, né, assim que você fizer o check-in e o check-out, vai ser o ponto de chegada. Então a sua rota, né, tem que estar, a ordem das suas visitas tem que estar nesse formato como eu deixei aqui as visitas concluídas. Por exemplo, o ponto de partida que eu coloquei vai ter que ser o que o seu gestor combinar, tá? Com você. Mas eu vou dar um exemplo. Pode ser sua casa, pode ser aqui um local, o check-in que você fez na empresa, ou se o seu gestor combinou com você que o ponto de partida é a primeira visita no cliente, né, do dia, ok, vai ser justamente então o primeiro check-in aqui. Olha só, eu fiz isso daqui, que horas que era? 7h59, né? Fiz o check-in, né, e já dei o check-out na sequência às 8. Nesse exemplo eu estava saindo da minha casa, tá? Mas é o que você, esse horário que você fizer é o que vai contar como ponto de partida. Então, no próximo cliente, né, que eu coloquei local da primeira visita, eu cheguei lá 8h30 e saí às 9. Então, o próximo eu cheguei às 9h40 e saí às 11. Depois eu tenho um que eu cheguei às 2 e saí às 5h20, que é a terceira visita, e o último eu, né, cheguei às 5h30 e fez o check-out às 6. A minha rota, né, o seu reembolso aqui vai ser calculado nessa sequência. Então, é na sequência que você foi dando check-in e check-out. Tá? Então, é importante que você faça sempre o check-out dessas visitas para você não ter uma visita em aberto e ela não ser contabilizada, né, no cálculo de reembolso por KM, e fazer justamente nessa sequência. E não esquecer, né, de certa forma, o seu primeiro check-in do dia, né, que seja o que o seu gestor combinou com você, ou na sua casa, ou na empresa, ou no hotel que você está, ou enfim, da onde você está partindo, né? Não esquecer esse primeiro check-in, porque senão você vai perder esse primeiro trecho, tá? E não esquecer também o último check-in do dia, né? Porque senão você vai perder esse último trecho da rota. Vamos imaginar que você fez o último cliente aqui, foi o local 3 aqui dessa visita que a gente tem, 5h20, e começou a ir embora para casa, né, porque você já terminou o expediente, não vai visitar mais ninguém, e esqueceu de fazer o último check-in do dia, né, que seria justamente ou na sua casa ou na sua empresa. E você vai perder esse último trecho, né, ele vai calcular somente, né, do segundo local para o terceiro local. Então esse último período não vai ser calculado. E você pode fazer isso sempre até o final do dia, mas você precisa realmente realizar essas visitas de preferencialmente na hora que você estiver, no local que você estiver, ou até o final desse dia, tá? Se você esqueceu de registrar uma visita durante esse percurso, né? Por exemplo, imagina que você esqueceu de registrar o check-in ou esqueceu de agendar aqui essa visita 2. Você vai precisar pedir para o seu gestor. Você pode até agendar essa visita, mas a validação, né, inserir o check-in, inserir o check-out com o horário correto que você foi lá, para que entre nessa ordem de cálculo, vai precisar ser feito pelo seu gestor, tá? A pessoa que cuida do Contele aí na sua empresa, então vai precisar solicitar para ela. Não tem muito segredo, siga, né, sempre faça o check-in, não esqueça o check-out, e siga sempre a ordem, e o primeiro local, a primeira visita que você fizer será o seu ponto de partida, e a última visita do seu dia será o seu término, será a chegada. Então o sistema vai calcular a melhor rota, né, entre cada trecho desse, e vai disponibilizar isso lá para o acesso do gestor. É importante que, por exemplo, aqui ó, você utilize em cada cliente que você for, quando você chegar na visita, utilize a navegação, clicando aqui no ícone da rota, como eu mostrei em outros vídeos, né, utilizando aqui o navegador, o Waze, vai usar mais atalhos, uma distância menor, né, ou o Google Maps, que vai utilizar sempre o caminho mais simples aí, mas também mais eficiente. Então, sempre faça a rota aqui, o melhor trajeto, né, em cada visita. Por mais que você saiba qual que é como chegar até esse local, utilize essa função, porque assim como o Uber, né, o sistema vai calcular automaticamente qual que é a melhor distância. Então,
caso você comece a fazer muito desvio, né, você vai acabar não recebendo, né, não contabilizando no KM rodado, tá, no seu KM rodado. Então, como isso é calculado automaticamente lá pelo sistema, utilize sempre, né, o reforço é utilizar em cada ponto. Fez o primeiro check-in, faz o check-out, né, para ir para a próxima visita, vem aqui na visitas pendentes, clica em navegar e segue a rota que realmente está aqui no sistema, tá bom? Aqui no aplicativo. Maravilha, é isso daí. Tá aí as dicas, né? Como que funciona o reembolso, ponto de partida e chegada como primeiro e último check-in. E não esqueça da ordem, não esqueça o check-out, não esqueça de utilizar a função de navegar, né? De usar o GPS até esse cliente. Muito obrigado.